Alegria poder estarmos aqui nesse momento tão especial na vida da igreja, na vida do Ciro, que Deus tem o chamado e confirmado esse chamado no decorrer dos anos, da sua vida, do seu preparo. Então, alegria para o concílio estar aqui nessa noite. Eu estou com a incumbência também de trazer o recado da parte de Deus para a vida da igreja. Eu percebi que a igreja usa, né? É de costume usar a versão NIV, né? NVI, né? E eu peço aos irmãos que tenham paciência e permita-me usar a versão pela qual eu preparei a mensagem, revista e atualizada, né? Os irmãos tenham paciência, né? E permita-me usar essa versão. Eu quero convidar a igreja, então, para uma leitura no livro do profeta Joel. Eu tomei conhecimento, através do reverendo Ediano, de que a igreja tem ouvido, no decorrer desses dias, a respeito de Joel. E Deus está, confirmando isso, porque eu não falei nada com ele. Quando eu tive a incumbência de pregar, Deus me guiou no livro de Joel. Eu quero dizer à igreja que não houve comunicação entre eu e Ediano. Deus realmente confirma, né? O desejo dele de que a igreja ouça a respeito do profeta Joel, a mensagem que Joel nos traz. Eu convido então para uma leitura no capítulo 2. Houve aí talvez um erro de digitação, né? No boletim está capítulo 3, mas na verdade é capítulo 2, o texto que eu vou usar, versículo 23 a 27 do livro de Joel. Então, eu vou fazer a leitura desse texto, Joel capítulo 2, versículo 23 ao 27, e eu peço que a igreja acompanhe nas suas Bíblias, né? Mesmo sendo uma versão um pouco diferente na sua linguagem, todavia o conteúdo é o mesmo, o propósito é o mesmo, da mensagem de Deus para nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Oremos mais uma vez. Senhor, irmãos, nós, lendo o livro de Joel, do profeta Joel, nós não temos, assim, muitas informações a respeito desse profeta. A única referência que aqui o texto faz é que ele era filho de Petuel. Nós encontramos Joel em outras partes da palavra de Deus, mas nós não temos segurança para afirmar que seja esse aqui, que seja o mesmo filho de Petuel. E Joel, ele nos remete ao tempo do exílio babilônico, em que o povo realmente passou por um momento muito difícil da sua caminhada como povo de Deus. E Joel, ele trata de 3 assuntos principais. Se a gente for fazer um esboço do livro do profeta Joel, nós encontramos 3 assuntos principais que o livro se divide. Em primeiro lugar, Joel trata de uma grande praga de gafanhotos que invadiu a terra, do capítulo 1, do versículo 1 até o 20. O que levou o profeta, então, a identificar esse fato com o dia do Senhor? Ele trata desse caos, dessa invasão que houve,
posicionando e comparando aquilo como um dia terrível que haveria de surgir na vida do povo de Deus, no capítulo 2, do versículo 1 a 17. Em seguida, um terceiro momento que Joel trata aqui é da resposta de Yahvé. A resposta de Deus ao povo, capítulo 2, versículo 18, ao capítulo 3, versículo 21. Como eu falei, Joel ele relaciona essa invasão de gafanhotos que aconteceu, principalmente com os exércitos que Deus usaria para disciplinar o seu povo. E com isso, e com essa advertência, ele chama o povo ao arrependimento. Ele chama o povo a uma reflexão. Ele chama o povo a voltar-se para Deus. Porque, na verdade, toda aquela situação que o povo estava passando, o sofrimento do povo de Deus, era causado principalmente pela sua desobediência. De deixar a aliança de Deus, de se afastar da aliança do Senhor, de quebrar o povo, quebrar a aliança de Yahvé estabelecido na eternidade e durante toda a história confirmada por Abraão, Davi, Noé, e assim sucessivamente Deus foi confirmando e ratificando a sua aliança para com o seu povo. No entanto, infelizmente, o povo de Deus muitas vezes quebrava essa aliança, e por causa disso, eles entravam em um período de sofrimento, da disciplina de Deus, irmãos, quando Deus usava nações como chicote na mão de Deus para disciplinar o povo que ele amava, para chamar o seu povo à reflexão, para chamar o seu povo à realidade de que Yahvé era o Deus daquele povo e que Deus queria realmente que o povo andasse segundo a sua lei. Então a mensagem do livro de Joel revela para aquele povo e para nós também que só o arrependimento sincero pode conduzir ao favor de Deus. E nós vemos isso na mensagem de Joel. O livro mostra também algo importante: o juízo de Deus sobre os opressores, o juízo de Deus sobre aqueles que Deus mesmo permitia e levantava para disciplinar o seu povo, mas lá na frente ele também castigava e julgava aqueles que eram inimigos do povo de Deus. E Joel destaca claramente aqui, irmãos, e é o assunto que eu proponho a tratar, a respeito das grandiosas promessas de Deus. O livro de Joel tem várias lições, muitas lições, mas eu quero destacar aqui das grandiosas promessas de Deus para com o seu povo. A aliança de Deus para com o seu povo. O próprio nome Joel significa o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Isso é muito significativo para a época de Joel e para a nossa época, porque ele é soberano, ele é fiel nas suas promessas. E mesmo diante desse sofrimento, eu quero destacar 3 momentos importantes a respeito dessas promessas de Deus para com o seu povo. O povo que estava sofrendo, o povo que estava em um momento de exílio, mas que jamais foram abandonados pelo Senhor. Que isso seja para nós, irmãos, também de alento para as nossas vidas, porque hoje nós somos a igreja do Senhor. E que essas 3 realidades que nós colocaremos para a igreja nesse momento sirva também de alento para as nossas vidas. O primeiro momento a respeito dessas promessas grandiosas de Deus para com o seu povo é que essas promessas de Deus, elas são seguras. Irmãos, eu não quero entrar no âmago da questão, mas de promessa a gente já está meio saturado, né? Aqui nessa terra. Nós já estamos um pouco saturados de tantas promessas, de que tudo vai melhorar, de que tudo vai passar, e de que nós vamos ter um momento melhor, de que a sociedade vai estar num momento melhor, e de que o país vai estar em um momento melhor, mas não é muito bem isso que nós estamos vendo. Então, estamos um pouco saturados de promessas humanas. Mas eu quero remeter aos irmãos a essa promessa de Deus, que elas são seguras. Versículo 25, o nosso Deus, através de Joel, ele se dirige ao seu povo e diz: restituir-vos-ei
os anos que foram consumidos pelos gafanhotos migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. O meu grande exército que eu enviei contra vós. Veja, mesmo nós entendendo que Deus levantava aqueles povos para disciplinar o seu povo, Deus aqui está dizendo ao povo que a sua aliança é inquebrável, de que Deus não esqueceu da sua aliança para com o seu povo, e de que aquilo era um momento que iria passar na vida do seu povo, aquele sofrimento. E ele diz, eu vou restituir, eu vou trazer vocês a uma vida de outrora, uma vida de comunhão, uma vida de adoração, que por algum momento foi quebrada, foi tirada de vocês devido à desobediência. O Senhor promete restituir, trazer o povo novamente a uma vida, não é, de comunhão e de adoração. Apesar de todo aquele sofrimento do povo, devido à sua desobediência, Deus, através do profeta Joel, promete e garante uma restauração na vida do seu povo. Porque a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo é uma aliança de amor e vida. Deus prometeu dar ao seu povo vida e vida em abundância. Deus, quando chama Abrão, ele promete, ele inicia ali aquela aliança, quando ele diz, eu te abençoarei, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Sede fecundo, multiplicai, farei de ti uma grande nação, farei de ti um grande povo. Irmãos, essa promessa não ficou pelo meio do caminho. Circunstâncias houveram em que tentaram, quem sabe, atrapalhar aquilo que Deus havia estabelecido, mas o Senhor é soberano. O Senhor, Ele conduz a história da sua igreja, porque as suas promessas contidas na aliança são seguras de fato. A igreja, o povo de Deus pode confiar, pode descansar. De ti eu farei uma grande nação, eu te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. No decorrer da vida de Abraão, e de Abraão depois, posteriormente, quantas coisas, não é, aconteceram na tentativa, na fraqueza humana, que poderia, quem sabe, destruir aquela aliança de Deus, mas o Senhor, Ele é fiel. A sua aliança e as suas promessas são seguras, são confiáveis. O nosso Deus não comete equívoco. O livro do profeta Josué, no capítulo 21, no final do livro, depois de toda aquela, não é, história que o livro narra, de toda aquela batalha, de toda aquela, não é, transição de Moisés para Josué, tudo aquilo que envolveu o povo de Deus, aquelas incertezas que aconteceram naquele momento, aquelas dúvidas, aquele momento de enfrentar realmente os inimigos, no final Josué diz assim, olha, nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. E não seria diferente nesse momento, na época do profeta Joel. Não seria diferente. As sucessivas falhas do povo de Deus para com Deus não mudaram o coração de Deus. As sucessivas tentativas do povo de se afastar de Deus, apesar de trazer o sofrimento, não diminuíram o perdão de Deus, a graça e o amor de Deus sobre aquele povo. Porque as promessas do Senhor, elas são seguras, elas são confiáveis. Paulo, quando ele escreve ao seu filho Timóteo, ele afirma, se somos infiéis, Deus permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. De maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Diante disso, irmãos, como igreja, nós temos que descansar nas promessas do nosso Deus, que estão reveladas aqui na sua palavra. Estamos vivendo dias difíceis, dias em que a igreja tem sido atacada, dias que a igreja tem sido oprimida, dias que o inimigo tem se levantado contra o povo de Deus e colocado inimigo de todos os lados da igreja.
inimigos que se levantam para destruir a fé, a confiança do povo de Deus, amenizar e diluir a nossa confiança no Senhor. E o profeta Joel, ele nos convoca aqui a termos segurança, a termos confiança, porque as promessas de Deus são seguras para conosco. E a Bíblia diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Essa é uma lição importante para nós, irmãos, para que nós reflitamos, descansemos nelas e retomemos muitas vezes a nossa intrepidez, né? O nosso zelo, que muitas vezes diante tantos inimigos e tanto ataque, ela fica arrefecida, quem sabe um pouco, não é? Entristecida. Nós temos que nos apegar a essas promessas de Deus para a vida da sua igreja, que elas são seguras, nós podemos confiar nelas, porque o nosso Deus não nega a si mesmo, mesmo quando nós somos infiéis. E quantas vezes nós somos infiéis? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós falhamos? É por isso que todo culto nós temos um momento de contrição. É por isso que todo culto nós temos um momento de confissão de pecado, porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado já mentiu, já pecou. Só em dizer que ele não tem pecado, ele já pecou. Porque nós pecamos em palavras, em gestos, em comportamento, em atitude. Mas a Bíblia diz que nós temos um justo advogado, que não perde causa, que ganha todas. Ele é aquele que venceu na cruz, ressuscitou, ao terceiro dia está à destra de Deus, o nosso advogado, o nosso defensor. O diabo nos acusa dia e noite, irmãos, ele não dorme. Mas o nosso Senhor Jesus venceu na cruz, porque as promessas de Deus são seguras para conosco. E Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor, Ele é aquele que nos perdoa de todos os nossos pecados. Essa é a primeira lição, um primeiro momento a respeito das promessas do nosso Deus para com o seu povo. Mas um segundo momento, um segundo ponto que eu destaco nesta noite é que Deus realiza as suas promessas para o seu próprio louvor. Isso aqui é maravilhoso. O louvor não é para o pregador, o louvor não é para a liderança, o louvor é para o Senhor. Veja o versículo 26. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvarei o nome do vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Comereis abundantemente, olha Deus restaurando o povo, olha Deus revertendo aquela situação terrível do povo, como Ele reverte a nossa situação, muitas vezes de dificuldade, de problemas, Ele é fiel. E agora Ele diz então que a resposta daquele povo seria: louvarei o nome do vosso Deus. Olha, Deus aqui está dizendo que o nome dele, a pessoa dele, merece todo louvor. E de que tudo que Deus faz, irmãos, é para o louvor da sua glória. A igreja existe para o louvor da sua glória. Nós existimos para o louvor da sua glória. E tudo que Deus faz é para o louvor da sua glória. Muitas vezes, né, irmãos, nós passamos pelo vale da sombra da morte e não entendemos o que está acontecendo. Mas Deus está sendo louvado ali, porque nós somos dele, nós somos do Senhor. Ele nos ama como a menina dos seus olhos. Ele deu o seu filho. Não foi pouca coisa. Não foi algo efêmero que Deus nos deu. Foi algo valioso, precioso, que é o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Por isso ele diz: agora que eu reverto essa situação, agora que vocês estão comendo abundantemente, vos fartando, vocês vão louvar o meu nome. Ele faz questão de ser louvado, porque eu, Yahvé, se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Não é 300 anos, não é, de exílio no Egito, não é 70 anos de exílio na Babilônia que vai mudar o coração de Deus.
Não é circunstâncias que vai nos afastar desse amor. Não há nada. Paulo aos Romanos, ele diz que não nada nos afasta do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem anjo, nem poderes, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por isso nós louvamos a Deus. E por isso nós exaltamos o nosso Deus, que intervém na história do seu povo e na história da nossa vida para o seu próprio louvor. Então, quando nós passarmos, não é, pelo momento da dor, da dificuldade, como passava o povo de Israel, nós vamos dar graças a Deus. Nós não vamos dizer assim, a minha força me trouxe a vitória, a minha inteligência causou o meu livramento, a minha capacidade de discernimento, de estratégia diante daquele problema é que trouxe a solução. Não, foi o meu Deus, foi o nosso Deus que se ouve maravilhosamente comigo, com a igreja, com o seu povo. Mas o Senhor, Ele, não é, chama o seu povo ao arrependimento, para que então pudesse alcançar o favor de Deus. E aí a tristeza daria lugar à alegria. Não é assim, irmãos, que acontece conosco? Quando a gente confessa o pecado, o nosso coração se enche de alegria. Eu sei que acontece com o irmão, porque o pecado entristece a nossa vida, porque o Espírito Santo habita em nós. Mas quando a gente confessa o pecado com sinceridade, o nosso coração se enche de alegria. Como é bom ser filho de um Deus tão maravilhoso, irmão. Como é bom confiar num Deus benigno, um Deus que tem paciência com a gente. Olha, não é? Se a paciência de Deus fosse igual à nossa, quando nós lidamos com os nossos filhos, ai de nós, né? Muitas vezes, né? Ai de nós. Vai para lá, meu filho. Não me atormenta. Me deixa um pouco em paz. Imagine se Deus dissesse isso para a gente. Você se dirigisse a Ele, Senhor, eu pequei. Eu falei, Ele dissesse para você, dá um tempo aí, me deixa em paz um pouco. Mas Ele nunca vai dizer isso. Ele vai te abraçar, Ele vai te perdoar, não é? E Ele vai restaurar a sua alegria, Ele vai restaurar o teu fervor. Não é? E é o que vemos aqui. O arrependimento do povo seria como uma porta aberta para receber a misericórdia e benevolência do Senhor. Capítulo 2, versículo 13. Porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Olha aqui, né? Olha os atributos de Deus sendo revelados para que o nome dele seja louvado. Irmãos, Deus se revela na sua totalidade. Todos os atributos de Deus na história da igreja são revelados. Tudo para o louvor da sua glória. Se Ele é benigno para com você e comigo, é para o seu louvor. Se Ele castiga aqueles que são inimigos do povo de Deus, é para o seu louvor também. Tudo Ele faz para o seu próprio louvor. Não é? Como é que foi possível a Paulo, o apóstolo Paulo e a Silas, cantarem louvores a Deus, estando eles presos e acorrentados numa masmorra? É porque Paulo e Silas confiavam que tudo aquilo que estava acontecendo com eles era para o louvor de Deus. Eles tinham convicção disso e por isso cantavam a Deus. Louvavam o Senhor, não ficavam reclamando assim, mas por que eu estou aqui preso? Eu não sou um pregador do Evangelho, o Senhor não prometeu cuidar de mim, isso aqui é cuidar? Paulo podia dizer, isso aqui é cuidado, estou acorrentado aqui. Será que alguma vez você já não se pegou assim, irmão? Senhor, mas eu sou teu servo. Eu não falto na igreja. Eu sou dizimista, fiel. Eu cumpro meus deveres e está acontecendo isso comigo. O que é isso? Onde que o senhor está? O que eu fiz para merecer isso? Afinal de contas, não merece nada de bom mesmo, né? Deus dá por sua graça, pela sua misericórdia, não é? Ele fez isso em Cristo Jesus. Mas Ele faz tudo, aquele momento teu também é para o louvor da tua glória. Se você não entendeu agora, espere um pouquinho. Tem coisas que a gente não entende na hora. O povo de Deus precisou esperar alguns anos para entender. Porque Deus ele é honrado, não é? Nas circunstâncias da nossa vida também. Quando a gente realmente
passa louvando e engrandecendo o nome do Senhor. O salmista ele declarou assim: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Como quem acha grandes despojos. Irmãos, a história da igreja registra que aqueles irmãos do passado, no início da igreja, que eram perseguidos, jogados nas arenas dos leões e eram cortados e eram com a sua vida ceifada, queimados, vivos. Diz a história que muitos deles, ao ser devorados pelos leões, cantavam hinos ao Senhor. Morriam cantando e louvando ao Senhor. Eu fico pensando, meu Deus, eu já parei assim, fiquei pensando, meu Deus, qual seria a minha atitude? Senhor, tenha misericórdia de mim. Qual seria a minha atitude se eu estivesse no lugar daqueles irmãos? Será que eu ia sair correndo do leão, tentando, né? Ou ia cantar louvores ao Senhor, vendo o leão me estraçalhar a minha vida? Mas a história registra que acontecia. Eles cantavam, louvavam a Deus. Ao mesmo tempo, quando eu estava pensando sobre isso, eu falei, sabe, eu ia louvar o Senhor, porque não ia depender tanto de mim. O Senhor diz, a minha graça te basta. Se Ele deu graça àqueles irmãos, irmão, pode ter certeza, que se Deus permitir que a igreja passe por momentos difíceis, porque estamos sendo perseguidos, estamos vendo isso claramente, a opressão se avantajar sobre a igreja. Mas se Deus permitir isso, fique tranquilo, a graça de Deus é melhor do que tudo. Ele certamente vai nos revestir de poder, Ele vai revestir de poder. Eu até fiquei pensando, será que eu ia cantar louvores se o leão estivesse me devorando? Naquele momento até eu achei que eu não cantaria. Eu ia dizer, Senhor. Mas eu pensei, mas é Deus que me assiste, irmão. É Deus que nos assiste. E Ele certamente vai habilitar a nossa vida, porque as promessas do Senhor são para o seu próprio louvor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consola. Tudo vem de Deus. Toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Aquilo que você acha que não consegue, Deus consegue por ti. Porque Deus, Ele entra quando nossas limitações acabam. Deus não faz nada daquilo que eu devo fazer. O que Deus tem dito para que você faça, você tem que fazer. Nós temos que fazer. Mas aquilo que nós não temos condições, Deus faz por nós. É assim durante toda a história do Antigo Testamento, Deus agindo poderosamente na vida daquele povo que estava muitas vezes sem saída, não é? Como foi na época do Êxodo. Ora, o momento de você passar por um mar e você desencilhar de um grande exército, não ia ter como um pequeno povo daquele. Mas o Senhor abriu o mar, o Senhor destruiu o exército, porque aquilo não competia ao povo, não estava ao alcance do povo. O que não está ao nosso alcance, Deus faz por nós. E por isso, nós louvamos o nome do Senhor, porque tudo que Ele faz é para o seu próprio louvor. A história do povo de Deus e a forma como Deus libertou seu povo da Babilônia, não é? Levantando Ciro, o persa naquela, não é? O rei persa que destruiu a Babilônia, Medo-Persa, não é? E permitiu que o povo de Deus voltasse para Jerusalém. É esse Deus que faz prodígio, é esse Deus que restaura, porque as promessas de Deus, elas realmente são para o seu louvor. Mas um terceiro momento que eu compartilho com a igreja é que as promessas de Deus consolidam a nossa confiança. Versículo 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Versículo 17 do capítulo 3. Sabereis assim que eu sou o Senhor. Novamente, a mesma expressão. Saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habita em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Estranhos não passarão mais por elas.
o povo estava enfraquecido. O povo estava enfraquecido pela dor do sofrimento, do exílio, daquele momento de escravidão, né? Mas quando Deus levanta Joel para falar com o seu povo, ele traz uma palavra para estabelecer ou restaurar a confiança do povo de Deus, naquele Deus que não pode mentir, naquele Deus que chamou Abrão e disse: eu te abençoarei, eu te abençoarei, eu farei de ti uma grande nação, e muitas famílias da terra virão e me adorarão, né? Através de ti muitas famílias serão abençoadas. Eis aqui, está aqui presente parte dessa família, irmão, que Deus, Ele na eternidade escolheu para si. Está aqui, a promessa de Deus está visivelmente cumprida diante dessa igreja. A sua presença aqui, irmãos, adorando a Deus, é uma realidade dessa promessa da aliança de Deus com a sua igreja. Você não precisa olhar para outra coisa, basta olhar para a sua vida e para a igreja em que você está aqui congregando e adorando a Deus, que é uma realidade das promessas fiéis e seguras de Deus, e que deve, na vida da igreja, confirmar, restaurar e solidificar, irmãos, a tua confiança nesse Deus, a sua alegria em servir a esse Deus, a sua esperança renovada a cada dia no Senhor. O povo poderia descansar no fato de que Deus não anularia a sua aliança. Levítico 26, capítulo 26, versículo 12, diz assim: andarei entre vós, e sereis o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Está aqui. Eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Para isso, quem pode anular isso? Nem Satanás pode resistir e contrariar e quebrar aquilo que Deus estabeleceu. Ele é o nosso Deus, irmãos, e nós somos o seu povo. E o profeta Jeremias, ele ratifica essa ideia da promessa de Deus lá em Jeremias 30, 22, quando ele diz: vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Veja como Deus ele vai ratificando, ele vai confirmando, não é? Ele vai chamando o seu povo à memória. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Se há uma coisa que nos dá esperança, é entender, amados, nesta noite, que as promessas de Deus são firmes, seguras. Isso nos traz confiança. Quando eu trago à memória, não a dificuldade que eu estou passando, não a crise que o país está passando, mas eu trago à memória as promessas seguras e infalíveis de Deus. Israel podia confiar naquele momento que Deus julgaria os opressores. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. O mesmo Deus que permitiu um momento de sofrimento é o Deus que vai disciplinar, que vai restaurar o povo e julgar os seus opressores. Irmãos, o dia chegará em que Deus vai julgar com justiça e equidade. E tudo será mesmo, esclarecido. Tudo será revelado. Irmãos, a Bíblia diz que nada ficará oculto que não seja revelado. Toda iniquidade será revelada e toda iniquidade será punida. Todo ímpio que resiste ao Evangelho do Senhor, que resiste em contrariar o chamado do Senhor, vinde a mim, que resiste em blasfemar contra Deus e o seu povo, haverá um dia em que eles serão julgados com justiça e equidade, todos os povos,
passarão, né, diante do Senhor. Mas naquele dia também, irmãos, naquele dia Ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Ele vai separar. As ovelhas é o seu povo, aquele povo pequeno que no decorrer da história foi tão perseguido, tantas lutas e tantas opressões, assim como nós passamos. O Senhor vai dizer: vinde bendito, entrai para o gozo eterno, que está preparado desde a fundação, né? Desde antes da fundação do mundo. Que bom, irmãos, um dia nós podemos ouvir isso, porque o Senhor, através da sua promessa, restaura a nossa confiança. Que esse dia chegará, em que Deus vai separar as ovelhas dos cabritos, e Ele diz na sua palavra que o seu povo não será, Joel diz, não será envergonhado. Nós não seremos envergonhados, porque Deus conhece muito bem quem é as suas ovelhas. Que Deus abençoe, irmãos, nesse momento tão especial na nossa vida, na nossa igreja, principalmente um momento assim significativo para essa igreja, quando Deus está confirmando, né, cada dia o chamado na vida desse jovem, que será, não é, tem sido e será esse pregador fiel da aliança do Senhor. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém.